Boa noite, boa noite. Vamos pegar nossas Bíblias. Vamos desencadenhar os dedos. E a voz também, né? Para a honra e glória do nosso Senhor, cantaremos a Ele. Vamos orar ao nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 99. Tem alguém com frio aí? Mais ou menos, né? Não? Que bom, glória a Deus. 99. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos desde o 1 até o 3. A palavra do Senhor diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe a cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor, que Ele ouve nossas orações. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento, que o Santo Espírito, Pai, fale aos nossos corações. Que Ele convença, Senhor, que o Senhor é grande, o Senhor é exaltado, Pai, acima de qualquer outro, Senhor. Teu nome, Tu és santo, Pai. Nós queremos cantar a Ti, Senhor. Nós queremos abrir nosso coração e deixar Tua palavra entrar, convencer, nos constranger, Pai. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Inclusive, Pai, gere a nossa resposta a um louvor adequado, Pai, a Ti. Pai, que nós possamos com zelo, com reverência, nesse momento, Pai, entender que estamos diante do Deus Santo a todo momento. Que a nossa vida, Pai, reflita a Ti, Senhor. A Tua glória, Senhor. Para a Tua honra e Tua glória. Essa é a nossa oração. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, quem puder, fique em pé. Vamos cantar isso que acabamos de ler, que Ele é exaltado.
estava lendo um texto que Deus falou comigo, Salmo 139. Por isso que eu disse que até o próprio Deus, que tudo nos conhece, que tudo nos sonda, aquele Deus que nos criou, que nos teceu no ventre de nossa mãe, a resposta, nós só temos a responder a esse Deus, mas até a resposta que nós vamos dar a Ele, é Ele que gera em nosso coração. Esse nosso Deus é muito grande, Ele é único, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Coração,
Essa canção é uma resposta. Ela fala que então eu vou me render a esse bom Jesus, esse amor de Jesus. Eu vou me render. A minha resposta, minha única resposta é isso, é me jogar nos braços desse Senhor. E esse mesmo Deus que no início ele fala que deixou sua glória por amor. Foi por amor que ele se entregou, derramou o seu sangue por nós pecadores. Nós somos pecadores, necessitamos do amor desse Deus. Que possamos nos render cantando esse louvor agora também, mas dentro do nosso coração, não somente com a nossa voz, mas dentro do nosso coração, nos rendendo a esse Deus. Seu sangue derramou de grande amor.
Boa noite, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam. Sinta-se à vontade. Qualquer dúvida que você tiver, precisar de alguma ajuda, alguma assistência, aquele casal bonito que está lá na porta, lá, ó, já pode se recolher do frio, tá? Mas aquele casal que está lá na porta pode ajudá-los. Amados, nós daremos sequência hoje à nossa série de sermões sobre o amor ao próximo. O título dessa série é Amar ao Próximo mais que uma ordem. Como você pode perceber aqui atrás de mim, está sendo projetado a nossa identidade como igreja, a nossa razão de existir. Nós entendemos que a razão da nossa igreja ter as portas abertas e existirmos como igreja é para que o reino do Senhor Jesus avance. E como nós faremos isso? Em primeiro lugar, amando a Deus. Em segundo lugar, amando ao próximo. E aí então, alcançando o mundo. Hoje será o segundo sermão da série, da segunda da série então, a respeito da nossa identidade. Eu quero dizer aos irmãos que hoje nós abriremos nossas Bíblias diante de uns textos mais belos da Escritura. Talvez você já tenha ouvido algum sermão, alguma mensagem nesse texto. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Se você está há algum tempo aqui na igreja e se você tem boa memória, você vai se lembrar que no primeiro ano que eu estava aqui em São Luís Gonzaga, ainda estávamos com o culto presencial suspenso, eu preguei esse texto na época da Páscoa. Foi separado em duas partes esse texto. Hoje nós pensaremos e iremos meditar mais uma vez nesse texto, mas com uma aplicação diferente daquilo que nós fizemos aquela vez. Deixe aberto a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, esse será o texto base do sermão dessa noite. Então, se você está anotando, você já pode anotar esse texto. Se você quiser anotar o título do sermão, é O Exemplo de Cristo. Antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, no assunto de hoje, eu quero dar um breve contexto a respeito dessa nossa série. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque Jesus estabeleceu que isso é algo importante na vida com Deus, é algo importante, é algo essencial na vida com Deus e na vida com os nossos irmãos. Marcos capítulo 12, no versículo 30 e o versículo 31, nós vamos encontrar aquilo que é chamado de o grande mandamento. É nesse texto que diz então que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. O que isso quer dizer? É amar a Deus com tudo aquilo que nós somos. É amar a Deus de uma forma completa, inteira, verdadeira. É isso que quer dizer esse texto. Nós dedicamos 17 semanas pensando somente sobre isso, sobre os atributos de Deus, de como é importante nós conhecermos a Ele, para então amarmos da maneira que Ele merece ser amado. Pois bem, o versículo 31 então de Marcos 12, ele vai dizer, o segundo é este, o segundo mandamento, dentro do grande mandamento é esse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus está resumindo as nossas obrigações, digamos assim. Jesus está resumindo a nossa vida cristã nisso: amar a Deus e amar o próximo. É claro que o amor ao próximo, ele está na boca do povo. É bem certo que nem sempre no coração, mas na boca do povo sim. Há um discurso que corre por aí e é muito divulgado sobre amar ao próximo, sobre ajudar os necessitados. E é claro, esse princípio nós vemos, ele está na Bíblia.
mas nós precisamos aprender o que Deus ensina acerca disso. Precisamos entender que esse mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, esse mandamento não tem a ver apenas com a necessidade do próximo. Não é só porque o próximo está precisando. Quando eu amo o meu próximo, quando eu me dou pelo meu próximo, essa ação não revela só a necessidade do meu irmão, mas revela também quem eu sou. Qual é a minha natureza? Porque diante de uma necessidade, ou eu supro, diante de alguém que precisa ser amado, ou eu amo, ou eu não amo. Então, diante da necessidade, diante dos nossos irmãos, fica evidente a nossa natureza, a minha natureza, a sua natureza. Amar ao próximo, então, não deve ser visto como uma atitude que deve ser realizada aleatoriamente. Quando eu acordei bem, quando eu acordei assim, de bom humor, hoje tudo deu certo, então hoje eu estou com uma energia boa e eu vou repartir essa energia boa com as pessoas que estão ao meu redor. Claro que não. Esse amor ao próximo, ele deve ser derramado sobre a vida das pessoas que nos cercam a todo momento. Sempre, em todas as circunstâncias. Bom, esse é o padrão que Deus exige de nós. Mas de onde vem esse amor que nos é exigido? Porque nós não podemos entregar aquilo que nós não temos. Não pode ser exigido de nós algo que não temos condições de oferecer. Então, se Deus está pedindo que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, espera-se que Ele nos dê condições de fazer isso. Então, de onde vem o amor que nos é exigido? A resposta é uma só: Deus é amor. É dele que vem o amor. No domingo passado nós falamos sobre a origem do amor. A origem do amor entre os irmãos, a origem do amor em nós, em mim, né? E a origem do amor de Deus por nós. Nós entendemos que o propósito, o plano de Deus em amar a cada um de nós começou antes da eternidade, antes da fundação do mundo, antes do tempo existir. Deus já nos amava e Ele já tinha decidido livremente derramar o seu amor sobre as nossas vidas, e de fato Ele fez isso. Deus derramou o seu amor enchendo os nossos corações. Sendo assim, amados irmãos, amar o nosso próximo não é sobre obedecer uma ordem simplesmente, mas é sobre revelar quem eu sou e quem é o meu Pai. Quem é Deus? Eu revelo quem Deus é quando eu amo meu irmão. E eu quero dizer algo aqui e eu coloco isso em oração para que seja verdade em nosso meio. O desejo do nosso coração é amar ao próximo, não somente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Somos feitos de amor. Amém? Você que disse amém, você conseguiu pensar direito nessa frase? Você conseguiu entender o que implica tudo isso? O desejo do nosso coração é amar ao próximo, não somente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Somos feitos de amor. Amém? A minha oração, irmãos, é que ao longo dos próximos domingos, ao longo dessa série, esse desejo brote verdadeiramente dentro do nosso coração. Então, cada vez que falarmos essa frase, cada vez que meditarmos nisso, ainda que não seja uma verdade completa na sua vida, eu peço que você ore para que seja uma verdade em sua vida. Vamos ler o texto? Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 11.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Bi, me traz um copo d'água, por favor. Obrigado. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Então, a palavra de Deus diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque seu coração diante de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, por esse encontro que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque todos nós estamos aqui porque o Senhor decidiu assim. O Senhor quis que estivéssemos aqui essa noite, para ouvirmos a Tua palavra e sermos ministrados pelo Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos que ao fim dessa exposição, ao fim do culto, nós possamos olhar para dentro do nosso coração e enxergar um pouco mais do Senhor e menos da gente. Fala conosco, trabalha em nós, molda os nossos corações de acordo com a Tua vontade. Esse é o meu desejo, Senhor, essa é a minha oração, é a oração da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Quem aqui gosta de ver filme? Levanta a mão. Quem gosta de ver série? Gosta mais de ver série do que de ver filme? Às vezes a gente fica pensando assim, o pastor perguntando isso na igreja, né? Vai ver que é uma pegadinha, né? Vai dizer que a gente gosta de ver filme, mas não lê a Bíblia, né? Não preciso dizer isso, né? Já está implícito, todo mundo já sabe. Mas eu quero falar aqui sobre um filme que eu assisti esses dias, eu e minha esposa, que foi muito bom. E eu indiquei aí para algumas pessoas e assim, eu vou dar spoiler aí sobre o filme. Se você não assistiu ainda, me perdoe. Ame a mim. Mas tem um filme que foi lançado não faz tanto tempo assim, do Tom Cruise, o Top Gun Maverick, o Top Gun 2. É um filme que fala sobre, basicamente, aviões, jatos. E é um filme, assim, de adrenalina, de ação. E eu gostei daquele filme porque, diferente de muitos filmes que têm sido lançados, ele não é um filme que tem baboseira, não tem aquelas coisas bagaceiras, não tem cenas impróprias. Então, claro, se você vai assistir com criança, é sempre bom atentar para aquilo que está passando na tela, é óbvio. Mas eu quero usar como ilustração a seguinte cena. Basicamente, o enredo do filme é que o protagonista, né, o bonitão, né, o Tom Cruise, ele recebe a tarefa de ensinar uma missão, de ensinar novos pilotos daqueles jatos. Ele recebe então a tarefa de ensinar uma missão específica para aqueles mais jovens. Só que essa missão era muito difícil. E porque ela era muito difícil, envolvia muita habilidade, envolvia muita agilidade, porque ela precisava ser concluída dentro de um tempo X lá. Alguns começaram a desanimar quando olhavam para aquela missão, porque ali era questão de qualquer mínimo erro era morte, não iam voltar vivos para casa. Alguns começam a desanimar e tratar a missão como impossível de ser realizada, ao ponto até de traçar um outro plano. Não, vamos fazer aqui de outro jeito, porque desse jeito a gente tem mais chance de sobreviver, não vai ser tão difícil e tudo mais.
Não vou entrar, é claro, aqui no todo, né, do filme, mas é aí que o protagonista ele entra em cena. Porque assim, ele era um piloto muito bom, só que ele já tinha, assim, atingido uma certa idade. E a missão dele agora era ensinar os mais novos. Só que estava todo mundo tratando aquela missão como impossível. E aí então que ele assume um jato e dentro de uma simulação é simulado todo o trajeto, todas as circunstâncias daquela missão, e ele conclui aquela missão, e ainda com um tempo reduzido. Então já estavam achando impossível, ele fez aquilo que era mais impossível, se é que existe algo assim. O resultado, ao concluir aquela simulação, é que todas as pessoas envolvidas passam a acreditar novamente de que aquilo era possível, porque alguém tinha mostrado que era possível. Alguém mostrou que é possível. Ele não ficou só falando sobre uma coisa que deveria ser feita, ele foi lá e fez, e mostrou. Ele abriu o caminho e disse: vocês podem fazer porque é possível. Da mesma forma, é claro que não na mesma amplitude, mas da mesma forma, é sobre isso que esse texto que nós lemos está falando. Jesus, ele não apenas fala sobre o que nós devemos fazer, ele mostra, ele deu o exemplo daquilo que precisa ser feito, dizendo que é possível. Falando sobre esse texto, um pastor americano, John MacArthur, ele diz que Paulo, quando escreve esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele não estava apenas descrevendo a encarnação de Jesus para revelar verdades teológicas a respeito disso. Na verdade, ele apresenta o exemplo supremo, incomparável de humildade, para servir como o motivo mais poderoso à humildade dos crentes. Então, ele apresenta Jesus como aquele que se humilhou, para que isso sirva de exemplo supremo, para que a gente também seja humilde. A encarnação de Cristo, a sua humilhação, chama os fiéis, chama os seus filhos, chama aqueles que creem no seu nome a seguirem o seu exemplo e em humildade abraçar a autonegação, abnegação, sacrifício e amor altruísta como o próprio Jesus abraçou. E esse é o primeiro ponto do sermão de hoje. No versículo 5, nós temos o exemplo perfeito. O texto diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Esse é um texto que com certeza vale a nossa atenção. Não apenas 1, 2, 3 ou 10 vezes, mas bem mais do que isso. Esse é um texto que, de acordo com os estudiosos, vão dizer que era um hino cantado na igreja primitiva. E isso é uma informação importante, porque nós vemos que desde o início a igreja de Deus cantava a respeito de Jesus. Jesus nunca foi tratado apenas como um personagem, como um homem comum, ou como um homem incomum. Jesus sempre foi reconhecido como Deus, mas nós vamos chegar lá. A questão que nós podemos tirar, a aplicação que nós podemos tirar também dessa informação de que esse texto, essa porção aqui, era um hino, era cantado entre os crentes, é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos cantando. Que tipo de música nós estamos cantando? E eu nem vou entrar no mérito do tipo de música que você ouve ou canta fora da igreja, mas o tipo de música que tem sido cantado dentro da igreja. Irmãos, eu quero incentivar vocês. Eu quero incentivar vocês aqui, se em algum momento músicas que não estão de acordo com a palavra de Deus forem cantadas aqui na nossa igreja, você me procure, ou você procure o Júnior, e você diga: isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Porque se isso estiver acontecendo, nós estamos pecando. Nós precisamos nos arrepender e consertar isso. Há um incentivo
aqui em nossa igreja para meditarmos e entendermos com o coração nas letras que estamos cantando. Esse texto é muito mais profundo do que o nosso idioma é capaz de comportar. Por exemplo, eu estou lendo a Bíblia aqui na Nova Almeida Atualizada. Se você tem aí uma NVT, se você tem aí uma NVI ou uma NTLH, a tradução para esse termo aqui vai ser diferente. Enquanto as Almeidas traduzem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Essas são as Almeidas. As outras traduções mais recentes, elas vão dizer: tenham entre vocês a mesma atitude que Cristo Jesus. Bom, mas então o que o texto afinal está querendo dizer? Que nós devemos pensar como Jesus ou nós devemos agir como Jesus? O termo grego por trás dessa palavra que é traduzida aqui como pensar nas Almeidas e agir, né, nas outras traduções, o termo grego aqui é o termo frônesis. E esse termo ele não tem um equivalente no português. É por isso que não é possível traduzir de forma específica, de forma precisa, a ideia do que está sendo dito. E isso pode ser um problema para nós, caso olhemos para o texto de forma superficial. É por isso que é importante, irmãos, a gente dedicar um pouco mais de tempo ao estudo da palavra do Senhor. E eu não sei disso porque eu domino o grego. Eu lembro bem pouco do que eu vi do grego na faculdade. Mas eu sei disso porque eu assisti e procurei e estudei outros caras que sabem isso. Então a questão não é que, mas eu não sei isso. A questão é a gente procurar saber. Nós precisamos atentar e nos dedicar mais ao aprendizado da Escritura. Por que isso pode ser um problema para nós? Se olharmos para esse texto de forma superficial ou de forma corrida. Há aqueles que acreditam que o cristianismo é um sentimento. Há aqueles que acreditam que o cristianismo é esse amor líquido que existe dentro da gente, que faz a gente ter dó, ter pena das outras pessoas que estão ao nosso redor. Ou alguns acreditam que Jesus é uma nova filosofia, que ele ensina um novo jeito ético de viver. Ele traz um novo código de regras para que a gente cumpra e aí então alcance a salvação, a redenção, enfim, seja lá o que for. O problema é que o texto não está falando apenas sobre pensar. E também o texto não está falando apenas sobre agir. É verdade que os dois pensamentos, eles não estão errados. Agora, se o cristianismo for reduzido apenas a isso, aí sim nós temos um problema. Se nós tratarmos ter o mesmo pensamento, a mesma ação de Jesus, apenas como algo que nós devemos sentir e não fazer nada, então nós temos um problema, porque não é isso que a Bíblia ensina. Mas se tratarmos esse frônesis de Jesus aqui como algo que nós devemos apenas fazer e não sentir, então também nós temos um problema, porque não é isso que a Escritura está ensinando. Irmãos, nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Entenda, não é suficiente você saber ou sentir o que é preciso fazer e não fazer. Então não adianta você saber, sentir que deve fazer o bem e não fazer o bem. Não adianta. Por outro lado, não adianta você fazer o bem se você não sabe nem sente que aquilo dali é o bem. O cristianismo não é nenhuma dessas coisas. O cristianismo é algo real, verdadeiro dentro de nós. Esse termo, então, frônesis, é sobre saber o que é certo e querer fazer o que é certo. Isso muda tudo, isso joga o padrão lá em cima. Porque muitas vezes nós estamos nessa, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem.
Essa é a descrição de Paulo em Romanos 7 do homem miserável. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas aqui a Escritura está nos desafiando a ter entre nós o mesmo frônesis, o mesmo sentimento, a mesma ação, o mesmo coração, vou colocar aqui de uma forma genérica, tá? O mesmo coração de Jesus. Esse é o exemplo que Jesus nos dá. Mais do que sentir, mais do que só fazer, é saber o que precisa ser feito e desejar fazer isso. O problema é que há muitos de nós, ainda como crianças mimadas, ainda estamos descansando e nos desculpando no fato de que Jesus nos entende, porque Ele sabe que não adianta eu ir lá porque eu não quero. Ou, não, eu não queria, mas eu vim igual. Acha que está fazendo grande coisa. Eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer igual, afinal Jesus mandou. Irmãos, aqueles que refletem o caráter de Deus, eles não fazem as coisas porque é uma ordem. Tampouco eles sabem o que deve ser feito e não fazem, porque ficam se desculpando e colocando justificativas. Não. Aqueles que realmente receberam o amor de Deus, como nós estabelecemos na semana passada, aqueles que realmente receberam o amor de Deus, são esses que vão demonstrar e revelar o amor de Deus aos outros. Então, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso padrão. O que o texto está dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, sejam como Cristo no relacionamento entre vocês. Ao longo dessa série nós iremos nos aprofundar nisso. Mas, irmãos, nós precisamos sair desse padrão infantil de que achar porque está cumprindo uma ordem, sem querer fazer aquilo, sem querer desejar fazer aquilo, nós estamos agradando a Deus. Pense por um momento, você, marido, você chega em casa com um buquê de rosas. Você lembra ainda o que é um buquê de rosas, marido? Você chega em casa com um buquê de rosas, o chocolate favorito da esposa, e ainda diz para ela: nem precisa mexer nas panelas, porque eu já encomendei a janta, e é teu prato preferido. Oh, aleluia! Avivamento. Tem esposa que nem vai conseguir comer, vai passar mal. Aí você imagina a tua esposa, marido, olhando para você, toda feliz, faceira, pulando no céu. E ela diz: ai, meu amor, muito obrigado. Eu sabia que aquele homem encantador com quem eu me casei não morreu. Aí você olha, marido, e diz para ela assim: fazer o quê? Jesus mandou amar, né? Aquela que estava no céu foi para o chão em menos de um segundo. Qual vai ser a reação da mulher ao ouvir uma coisa dessa? Vai ser: nossa, muito obrigado, meu amado. Muito obrigado por você estar obedecendo a Jesus tão fielmente, mesmo contra a tua vontade. Eu sei como é difícil, meu amor, você me amar. Eu sei, meu amor, como é difícil você demonstrar interesse, você demonstrar carinho por mim. Eu sei como é difícil, mas muito obrigado. Nossa, eu estou muito feliz. É claro que a esposa não vai reagir desse jeito, porque ela não quer que você faça apenas o bem para ela, ela quer que você queira fazer isso. Estou certo ou estou errado, mulheres? Olha, eu dei a chance para vocês dar aquela cutucada no marido, quem não deu, perdeu. Mas por que a gente acha que Deus fica faceiro quando a gente está fazendo as coisas para Ele, diz assim: ó, Senhor, mas quer saber, eu não queria, mas eu estou aqui. Nossa, Deus derrete de amor.
Ele pensa: ó, meu filhinho amado, querido, eu sei que tu tem passado tanta dificuldade. Jesus sofreu mais, mas assim, eu sei, né, que tu tem a tua vida aí, eu sei que está muito difícil. Por que nós achamos que entregar a Deus algo menos do que esse padrão que Ele estabeleceu é algo aceitável? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de gente infantil, de gente que ainda não amadureceu na fé. E a Bíblia tem uma exortação muito séria a respeito daqueles que já deveriam estar ensinando aos outros, mas ainda precisam ser alimentados com o leite. Irmãos, tenhamos entre nós o mesmo frônesis, o mesmo coração de Jesus. Porque enquanto isso não acontecer, nós não estaremos amando ao próximo como devemos amar. Agora deixa eu te perguntar, esse sentimento, essa ação, esse desejo de agir como Jesus, ele existe dentro de você hoje? Ou será que você está agindo da maneira que você acha que é certo, ou do jeito que você acredita que as circunstâncias estão te levando? Vamos avançar um pouquinho no texto. No versículo 6, então, nós temos o segundo ponto do sermão. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque com alegria eu vejo alguns irmãos anotando. Então, por isso que eu tenho feito essas pausas e deixado os pontos bem evidentes. O segundo ponto é: Jesus é Deus. Você pode repetir isso? Jesus é Deus. Isso, amém, glória a Deus. No versículo 6, então, nós vemos o texto dizendo que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Algumas outras traduções vão dizer algo de que ele deveria tirar proveito, algo que ele deveria se aproveitar. Eu sou Deus e eu vou me aproveitar. Ele existia na forma de Deus. E forma de Deus aqui não é uma forma exterior. Aqui é uma forma interior, está falando sobre a essência. Jesus é Deus. Jesus não é um anjo muito poderoso, Jesus não é um profeta muito bem sucedido, Jesus não era um crente muito bom. Jesus é Deus. Foi, é e sempre será. Não foi criado. Jesus não foi planejado. Jesus é o próprio Deus. Ele é o Criador. Por meio dele todas as coisas foram feitas, diz Colossenses capítulo 1. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Romanos capítulo 11, versículo 36, vai falar que dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele para sempre então a glória. Amém. Jesus é Deus. Você crê nisso? O único então, se Jesus é Deus, ele é o único que teria direito a alguma coisa. Ele é o único que poderia reivindicar algo para si. Ele é o único no universo que pode exigir alguma coisa da criação. Seja a natureza, seja os animais, enfim, ou seja do próprio ser humano. Porque Jesus é Deus. Porém, ele decidiu renunciar. Jesus não permanece pensando só nele, ainda que tivesse todo o direito de fazer. Se Jesus tivesse permanecido no céu e dito assim: ó, quer saber? Por mim que morram. Foi dito: não coma do fruto. Comeu? Vai morrer. Não vou fazer nada, por mim que morram. Talvez uma expressão mais comumente usada: por mim que se exploda. Mas é claro que esse não é o frônesis de Cristo. Esse não é o coração de Jesus.
Ainda que ele pudesse e tivesse todo o direito, e seria justo ele permanecer pensando só nele, ele não fez isso. Ele pensou em mim, pensou em você. Como o texto nos diz, ele abriu mão da sua glória. Ele usou os seus privilégios para abençoar os outros. Esse texto, irmãos, versículo 5 até o versículo 11, ele pode ser dividido em duas partes. Nesse texto nós temos de forma muito concentrada, condensada aqui, um grande ensino teológico. A obra redentora de Cristo está resumida aqui. A primeira parte da obra redentora de Cristo é a humilhação. E dentro da humilhação nós temos a encarnação. Muitas vezes a gente pensa, Jesus se humilhou porque ele morreu. Mas não começa aí. Jesus encarnou. O Deus que tinha toda a glória se fez um bebê. Você já parou para pensar de que Jesus precisou ter o seu bumbum limpado por Maria? Você já parou para pensar nisso? De que aquele que através das suas mãos foram feitas todas as coisas, ele precisou ser acolhido pelas mãos de uma mulher inexperiente, assustada, aquele casal sozinho no meio dos animais. Você já parou para pensar de que aquele diante de quem as estrelas atendem, se rendem, diante de quem todo o céu proclama a glória e reconhece a sua soberania, foi adorado do meio do nada? Você consegue entender o tamanho da humilhação de Jesus quando ele decidiu encarnar? Nós não estamos falando sobre reencarnação. A Bíblia não ensina sobre reencarnação. Nós estamos falando sobre encarnação. Deus se tornou homem. Então nós estamos aqui dentro do primeiro passo, dentro do primeiro estágio da obra de Cristo, que é a humilhação. E dentro da humilhação nós temos a encarnação. E também temos a morte, a crucificação. Jesus morreu. Aquele que é o autor da vida morreu. Aquele que nos é prometido que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, foi abandonado na cruz, sofrendo uma dor inimaginável. Jesus se humilhou. Louvado seja Deus, porque a história não acaba aí. A segunda parte do texto vai falar sobre o segundo estágio da obra de Cristo, a exaltação. Ele morreu, sim, mas ele ressuscitou. Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ascendeu aos céus. Na presença de anjos, aquelas pessoas viram Jesus subindo aos céus, reconhecendo que ele era aquilo que ele disse que era. E a promessa é que esse Jesus que subiu é o mesmo que vai descer para nos buscar. E aí será o final da história. E o início, então, da nossa vida de forma plena, eterna, que é a glorificação. Jesus vai voltar para nos buscar. Esse Jesus é Deus. E ele nunca deixou de ser Deus. Se em algum momento Jesus deixasse de ser Deus, só iria revelar que ele nunca foi Deus. Porque Deus é imutável na sua natureza. Deus é eterno naquilo que é. Jesus é Deus. E ele tinha todos os direitos, ele podia ter todos os privilégios, mas ele abriu mão disso para abençoar os outros. E sabe quem são esses outros? É uma categoria de gente só. O pior tipo de gente que existe. Até porque é o único tipo. Pecadores. Eu e você. Jesus abriu mão da sua glória por amor a nós. É nesse Jesus que cremos.
É nesse Jesus, é realmente nesse Deus que você crê? Um Deus que era dono, rei e detentor de toda a glória, que se fez homem, se humilhou para viver entre nós. É nesse Deus que você crê? Porque muitas vezes a nossa fé parece bem mais preocupada com aquilo que nós vamos receber, em vez de estar preocupada em entregar algo ao nosso próximo. Nós afirmamos que cremos num Deus que abriu mão de tudo, e tinha direito, abriu mão de tudo para entregar tudo pelos outros, mas a forma como nós vivemos a nossa fé muitas vezes parece que nós estamos querendo tirar tudo dos outros, e não entregar nada aos outros. Nós precisamos que o nosso coração seja transformado, nós precisamos que o frônesis de Cristo seja gerado em nós. Eu vou repetir a pergunta: é nesse Jesus que você crê? Porque a forma que você anda precisa representar, precisa evidenciar isso. Nós não podemos viver a nossa fé só para receber coisa. A fé não é para receber mais coisas. A fé, na verdade, é para entregar aquilo que já recebemos de Deus em Cristo Jesus. É isso que nos ensina a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos. Bendito seja o nosso Deus, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Logo, a nossa fé, irmãos, não é a gente ficar procurando para ser mais abençoado, porque em Cristo nós já recebemos todas as bênçãos. A nossa fé, portanto, é para entregarmos, é para abençoarmos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Deixa eu te perguntar algo. Qual é a tua expectativa quando você vai encontrar alguém? Um almoço de família, um aniversário, um negócio, uma vaga de emprego? Qual é a tua expectativa quando você vai se encontrar com alguém? É você vai orando e dizendo assim: Senhor, abre as portas para mim, para que eu seja abençoado, para que eu tenha tudo aquilo que eu preciso. Senhor, me abençoa. Senhor, hoje é o dia que o Senhor vai exaltar os humilhados, né? Então, Senhor, abre a porta para mim. Qual é a tua expectativa quando você vai encontrar alguém? Que a pessoa do outro lado da conversa saia abençoada? Ou que você saia abençoado? Percebe como nós afirmamos que cremos no Deus que abriu mão da sua glória e se entregou por amor a nós? Mas os nossos simples encontros, a nossa preocupação é receber e não entregar. Não é à toa que o ensino de Jesus que nós encontramos em Atos: há mais alegria em dar do que receber, soa tão estranho aos nossos ouvidos. Você tem experimentado isso? Há mais alegria em dar do que receber? A fé que você tem vivido é uma fé que entrega, ou é uma fé que está só querendo receber? É uma fé que está cheia de direito e nenhuma responsabilidade. É uma fé que só cobra, mas não assume nada. É uma fé que só quer mais, mas não está disposto a ser menos, não está disposto a se humilhar. É uma fé que só quer a exaltação, e parece que não entendeu que primeiro precisa a humilhação. Qual é a tua expectativa quando você vai encontrar alguém? Porque se cremos que Jesus é esse Deus que abriu mão da sua glória, não deveríamos nós também abrir mão daquilo que a gente acha que tem para abençoar os nossos irmãos? Terceiro ponto: Jesus é servo. No versículo 7 e o versículo 8 nós vamos encontrar isso de forma clara. Pelo contrário, versículo 6 acabou de dizer: ele abriu mão da sua glória, ele não achou que deveria se apegar a isso para o seu próprio bem. Então o versículo 7 diz: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se
humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Gente, a marca do povo cristão é essa. É a cruz antes da coroa. É a humilhação antes da exaltação, antes da glória. O nosso Senhor se esvaziou, e aqui não é que Jesus deixou de ser Deus, não é isso. Aqui caberia um outro momento para a gente conversar melhor sobre isso, mas eu quero dizer para você que há duas maneiras de falar sobre forma, a palavra forma no grego. Uma delas fala sobre a forma exterior, a outra fala sobre a forma interior, a essência. Quando a Bíblia fala que Jesus tinha a forma de Deus, está falando que Ele é Deus na sua essência. Jesus é 100% Deus. Amém? Quando fala que Ele se achou então em figura humana, em forma de homem, é a mesma palavra sendo usada. Ele é 100% homem. Amém? Tá, mas daí deu 200%? É isso que é o milagre da encarnação. É por isso que a salvação, que a redenção das nossas vidas é um milagre. É por isso que isso é coisa de Deus e não de homem. Jesus, enquanto permaneceu na terra, Ele permaneceu 100% homem. Mas não porque Ele perdeu a sua glória, mas porque Ele decidiu abrir mão da sua glória. Ele decidiu abrir mão dos seus atributos. Ele não abriu mão da sua natureza, mas Ele abriu mão dos seus atributos. Portanto, Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Ah, mas a matemática não concorda com isso. Eu fico com a Bíblia. Você pode ficar com a matemática se você quiser. Nós estamos falando de um milagre. Ou você já viu alguém nascer de um outro alguém que é virgem? Ah, faz favor. Se a gente parar de pensar que aquilo que Deus fez nas nossas vidas, que a obra dele nas nossas vidas é milagre, então não faz sentido nos reunirmos aqui, não faz sentido cantarmos ao Senhor, não faz sentido orarmos ao Senhor, porque a gente resolve tudo na força do próprio braço. Nós estamos falando sobre um milagre. E isso é importante porque só alguém que fosse completamente homem poderia morrer pelos nossos pecados. Mas só alguém que fosse completamente Deus poderia ressuscitar e vencer, pagar o preço pelo pecado. Porque morrer pelo pecado, até qualquer um poderia morrer. Mas depois a gente é pecado de novo. Mas Jesus, aquele que é eterno, o Deus eterno, Ele ressuscita e Ele sustenta esse sacrifício por toda a eternidade. É por isso que a gente não precisa continuar oferecendo sacrifício, é por isso que a gente não precisa continuar oferecendo coisas, animais, como era no Antigo Testamento. É por isso que a única coisa que precisamos fazer para sermos salvos é crer no que Cristo fez pela gente na cruz. E foi assim que Jesus nos serviu. Agora deixa eu perguntar. O texto nos diz, você está com o texto aberto? Porque se você não tiver com o texto aberto, você pode me taxar de louco. O texto diz que Ele, reconhecido em figura humana, Ele se humilhou e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse servo sofredor, como diz o texto de Isaías, sofreu até a morte, e morte de cruz. Ele serviu até a morte, e morte de cruz. Deixa eu te perguntar, o serviço ao próximo tem algum limite? O serviço ao próximo, o serviço que devemos despejar, a forma que devemos servir ao nosso próximo, tem algum limite? Eu ia dizer que era uma pergunta retórica, mas vocês responderam antes. Mas é claro que tem. É claro que tem um limite.
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo lida com uma situação extrema dentro da igreja. O versículo 5 diz assim, que esse tal, quem é esse tal? Quem é o fulano aqui da história? Ou para honrar melhor o nosso português, quem é o sujeito aqui da história? O sujeito da história era alguém que estava tendo relações com a mulher do seu próprio pai. E ele foi confrontado, ele não se arrependeu, e mediante o não arrependimento dele, aquela comunidade de irmãos começou a aceitar e assim a tolerar aquele comportamento. Esse é o tal que Paulo está falando. É alguém que foi confrontado, não se arrependeu, e porque não se arrependeu e não foi excluído, não foi desligado, não foi tratado, os outros começaram a tratar aquilo como normal. Então esse tal, diz o apóstolo Paulo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que isso quer dizer? Que a gente pode entregar então as pessoas que a gente não gosta para Satanás? Calma, não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando sobre uma situação específica de alguém que não quis se arrepender, alguém que disse que era crente, não quis se arrepender, estava prejudicando o resto da comunidade. Então o que Paulo diz, entreguem para Satanás. O que ele está querendo dizer com isso? É que quando a pessoa chega a um ponto, e esse é o limite então do nosso serviço, quando a pessoa chega a um ponto de ser confrontada pelo pecado que está escancarado e não se arrepende, não há mais o que fazer. Continuaremos orando pela pessoa, mas se ela não quer, se a pessoa disse, eu não quero, eu quero continuar vivendo no meu pecado, eu quero continuar bebendo da minha vida profana, então talvez, vivenciando e sofrendo as consequências diabólicas do seu pecado, um dia ela se arrepende. É isso que o texto está dizendo. Não é que você diz assim, agora te entreguei para Satanás e a pessoa cai no inferno. Não. Na verdade, até mesmo nessas situações mais extremas, a nossa expectativa final é sempre que essa pessoa se arrependa e seja salva. Mas há um limite então. Há um limite. Isso não quer dizer que devemos desistir das pessoas por qualquer coisa. Porque se a gente coloca um limite para servir, e tem um limite, nós também corremos o risco de puxar esse limite para baixo, de por qualquer coisa, quer saber? Vai pro Satanás também, ou como dizia uma pessoa esses dias que eu vi, tu vai pro diabo, por qualquer coisa a gente está desistindo das pessoas, mas não é isso o que a Escritura nos ensina, não é isso que o supremo exemplo de serviço nos dá. Nós devemos ir até o fim e não antes disso. Até o fim. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, ou seja, a crucificação, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o padrão. Jesus serviu em amor até o fim. Então nós devemos amar e servir até o fim e não antes disso. Há um ponto em que a própria pessoa do outro lado coloca um fim, porque ela diz não quer, ela foge, ela não quer mais saber. Mas ainda assim nós podemos continuar orando e servindo a pessoa, intercedendo por ela. Então, de certa forma, não tem fim o nosso serviço. A questão é, Jesus amou os seus e serviu os seus até o fim. É nesse Jesus que nós cremos? É nesse Jesus que você crê? Esse Jesus servo? Porque se é nesse Jesus que você crê, é assim que você precisa andar. Esse é o exemplo que Cristo deixou a nós. Em quarto lugar, do versículo 9 até o versículo 11, nós veremos que Jesus é Senhor. Sabe, se Jesus não fosse
alguém que realmente existiu, isso não mudaria em nada a nossa vida. Se nós afirmássemos que não cremos em Jesus, nós poderíamos viver e ignorar todas essas informações. O nosso problema é que nós afirmamos que nós cremos em Jesus. O nosso problema é que nós levantamos essa bandeira. O nosso problema é que nós não estamos entendendo o que o Senhor Deus está querendo nos dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 7 e 14, um texto tão conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, abandonar os seus maus caminhos, então, do céu eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual o problema? É que a gente está esperando que o mundo se arrependa dos pecados, que o mundo se comporte da forma que agrada a Deus, que o mundo imite a servidão de Jesus, o serviço de Jesus, quando na verdade quem deve fazer isso é aqueles que se chamam pelo seu nome. É nesse Jesus que você crê? Então imite-o, ande como ele andou. Jesus é Senhor. Versículo 9 até o versículo 11 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em primeiro lugar, nós temos o exemplo perfeito. Em segundo lugar, Jesus é Deus. Em terceiro lugar, Jesus é Senhor. Em quarto lugar, terceiro lugar, Jesus é servo. Quarto lugar, Jesus é Senhor. O que esse texto nos ensina é que Jesus se humilhou, mas foi exaltado. Atente para isso, por favor. Ele não se exaltou. Jesus se humilhou e foi exaltado. Ele não se humilhou e chegou cobrando, tipo, agora, cadê meu direito? Cadê meu direito de ser exaltado? Porque muitas vezes é essa a nossa postura. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu faço tudo pelos outros. Eu me humilho, eu tento servir, eu tento amar, eu tento me doar. Senhor, e parece que eu nunca sou reconhecido. Parece que a minha hora nunca chega. Todo mundo passa da fase ruim, que é o que a gente escuta sobre os momentos ruins da nossa vida, né? Essa fase vai, às vezes não passa. Todo mundo está sendo exaltado e a gente continua na humilhação. E a gente começa a chegar diante de Deus exigindo isso. Senhor, cadê meu prêmio? Cadê a minha recompensa? Jesus se humilhou, mas ele não quis se exaltar. O exemplo de Jesus nos ensina tanto. O problema é que nós temos tanta dificuldade em ser humildes, porque nós não conhecemos a Deus da maneira que deveríamos. O que nós podemos oferecer a Deus que Ele não tenha? O que nós podemos oferecer a Deus que já não seja dele? Hernandes Dias Lopes diz que a humildade, a verdadeira humildade, ela provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Às vezes a gente até entende que Deus é soberano, que Deus é grande, mas o problema está em nós enxergarmos errado a gente mesmo. Senhor, Tu é o maior de todos, mas assim, eu não sou o menor, então dá uma exaltada aí, Senhor. O problema é que nós não reconhecemos o nosso lugar. Esses dias, assistindo uma roda de conversa, numa conferência, e tinha um espaço para perguntas, e alguém perguntou para o Dr. Carson, um dos maiores teólogos aí do nosso tempo,
perguntou para ele: será que Deus, ou melhor, foi uma pergunta em tom de afirmação, por que Deus foi tão extremo na sua punição contra o pecado? É interessante que, com um domínio próprio, mas com uma ira santa, aquele homem de Deus responde quase que com fogo nos olhos. Ele diz assim, ele meio que interrompe aquele momento e diz assim: o que é que a gente está pensando? Quem a gente pensa que é? Essa criatura veio do pó, não tinha nada, não era nada, recebeu tudo de Deus, era sustentado por Deus, era agraciado por Deus, cuidado por Deus, e ele resolve ofender a esse Deus que é eterno, glorioso, soberano, e acha que Deus fez muito em expulsá-lo do jardim e condená-lo, já com uma promessa de que tinha um jeito de trazer ele de volta. O nosso problema é que a gente acha que a gente é bom demais. Será mesmo que Deus foi muito extremo no seu castigo? Porque há esperança de salvação. Porque o que nós merecíamos era condenação, sem esperança de salvação. Mas esse Jesus que nós afirmamos crer, ele se humilhou e ele foi exaltado. Ele é Senhor, e isso tudo para a glória de Deus. E que isso fique evidente através da nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, não é nada mais, nada menos do que Deus nos vencendo. Porque se Ele nos soltasse, nós já estaríamos a quilômetros de distância, correndo de Deus, fugindo de Deus, voltando para a lama do pecado. Se hoje, ainda assim, você se sente distante, eu quero dizer que esse Jesus que você tem negado, Ele é Senhor. Ele recebeu honra acima de todo nome, e diante desse nome, todo joelho se dobrará, seja em reconhecimento ou seja em arrependimento. Mas naquele dia, o arrependimento já não terá mais função nenhuma. O arrependimento naquele dia da volta de Jesus não vai salvar ninguém. O autor da carta aos Hebreus, citando o texto do Antigo Testamento, diz: se hoje vocês ouvem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Diante do Jesus Senhor, quem sou eu? O que tenho para barganhar ou argumentar para que ganhe alguma coisa? O que eu posso dizer para Ele? Que você é um dizimista fiel? Tu vai dizer isso para o Deus que é dono do ouro e da prata? Que você evangeliza todo mundo? Você vai dizer isso para aquele que é Ele próprio que convence a pessoa a crer no Evangelho? Você vai dizer para Ele que você tem orado pelas pessoas e as pessoas têm curado? Você vai dizer isso para aquele que é o que dá o poder, a graça da cura para as pessoas? O que você vai dizer para Ele? O que você vai argumentar? Diante do Jesus Senhor, o que você tem para oferecer? Irmãos, a leitura correta a respeito aqui desse texto, dos 5 ao 11, a leitura correta desse texto cristológico, não é simplesmente para a gente saber o que é a humilhação e o que é a exaltação, mas para que essas informações, para que essa verdade abale o nosso coração egoísta e vaidoso e mude o rumo da nossa trajetória. Que a gente se prostre diante do Jesus Senhor hoje, não amanhã, porque amanhã pode ser o dia da volta do Senhor e será tarde demais. Tarde demais. O inferno está cheio de gente que disse: amanhã eu mudo, amanhã eu me arrependo, amanhã eu me volto para Cristo. Diante dele, toda criatura vai confessar, vai reconhecer que Ele é Deus.
A questão é, nós vamos fazer isso como pessoas que foram salvas, ou nós faremos isso como pessoas que estão perdidas? Isso tudo precisa fazer com que oremos por mais humildade em nosso coração diante de Deus e diante dos nossos irmãos. E que sejamos mais parecidos com Cristo. Diante disso, portanto, Jesus trilhou o caminho da humilhação para que pudéssemos crer que através dele é possível trilharmos também. E é só através dele. A humilhação, o humilhar-se, não é algo natural de nós. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, que foi o quê? A promessa de ser igual a Deus. A nossa natureza é orgulhosa. O nosso ego, ele deseja mais. Ele deseja ser mais do que é. E não reconhece o tão pouco que de fato é. É somente através de Jesus que conseguiremos nos humilhar verdadeiramente diante do Senhor e também nos humilhar diante dos nossos relacionamentos, sem achar que somos mais importantes que os nossos irmãos, sem achar que somos mais importantes que as pessoas que estão ao nosso redor. É somente através do sacrifício de Jesus que nós conseguiremos fazer isso. Mas deixa eu te perguntar, será que diante da cruz de Cristo, diante da humilhação, diante de tudo que Ele passou, será que ainda é muito difícil abrir mão dos direitos que julgamos ter? Será que ainda é muito difícil, olhando para aquilo que Cristo enfrentou, para o exemplo que Ele nos deu, ainda é muito difícil abrirmos mão daquilo que a gente acredita que tem direito? Olhando para a obra de Cristo, ainda é muito difícil nos humilharmos? Se ainda isso é muito difícil para você, se isso ainda é impossível para você, eu sinto te dizer que é fato que você não compreendeu quem Jesus é, e você não compreendeu o que Jesus fez por você. Porque a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus é a humildade. Lucas capítulo 22, versículo 27 diz: pois qual é maior? Jesus perguntando. Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Jesus podia estar sentado à mesa sendo servido, mas é aquele que se abaixou, pegou uma toalha e lavou os pés sujos dos seus discípulos. Ele é aquele que podia ficar sentado no alto e sublime trono, mas ele decidiu se humilhar para limpar não só os nossos pés, mas o nosso coração sujo e podre do pecado. Jesus tinha todo o direito de se exaltar, pois ninguém é como ele. Jesus é Deus. Esse Deus majestoso decidiu servir, como com a sua própria vida, Ele nos serviu. Sabe o que foi oferecido no banquete? Sabe qual é o alimento que é oferecido para matar a fome do nosso coração? É um cordeiro. E esse cordeiro é Jesus Cristo, que foi entregue em nosso favor, que morreu em nosso lugar, que se humilhou em nosso favor. Portanto, diz 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, no tempo certo, Ele os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção no que eu vou dizer agora. Não se preocupe com o que você terá que entregar em favor do teu irmão. Afinal, você já recebeu tudo de Jesus. O desejo do nosso coração é amar ao próximo, não somente porque é uma ordem,
mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Amém? Que o nosso coração se humilhe diante de Deus, para que assim seja possível nós nos humilharmos e servirmos os nossos irmãos. Eu quero convidar você a se colocar em pé para orarmos. Nós temos um grande problema, irmãos, porque o nosso coração, ele não é propenso à humildade. Na verdade, a nossa natureza, ela é orgulhosa, e é por isso que nós precisamos nascer de novo. É por isso que nós precisamos que o Espírito Santo transforme o nosso coração e nos dê uma nova natureza. Somente assim conseguiremos amar os nossos irmãos, nos humilharmos diante dos nossos irmãos. Talvez você está precisando ter aquele tipo de conversa que você chega e pede perdão para o seu irmão. Nós vamos falar sobre perdão dentro dessa série. Então se prepare, porque como eu disse no domingo passado, nós seremos machucados, nós seremos feridos, mas a certeza é que Deus está levantando um povo sarado, curado, para manifestar o caráter dele através do amor. Mas talvez hoje, Deus está te incomodando para não sair daqui com isso, com uma atitude de humildade, com uma atitude de humilhação, de você chegar diante do seu irmão e dizer: me perdoa porque eu estou recusando a ajuda que tu tem me oferecido, me perdoa porque eu tenho alimentado coisas ruins no meu coração, me perdoa porque todas as vezes que tu tentou me ajudar, eu recusei, eu fugi. Me perdoa, meu irmão, porque eu pequei contra ti. Talvez você precise fazer isso com a sua esposa. Talvez você vai voltar para casa hoje e vai dormir separado da tua esposa dentro da tua própria casa. Olha o tamanho do espaço que Satanás alcançou dentro do teu lar. Humilhe-se, humilhe-se, humilhe-se. Humilhe-se, porque esse é o caminho da cruz para nós, é humilharmos diante de Deus, é lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Para com as desculpas, para com as suas aparentes justificativas, humilhe-se diante do Senhor, não saia daqui do mesmo jeito que você chegou, pelo amor de Deus. O nosso problema é que o nosso coração não é naturalmente propenso à humildade. Mas nós ainda estamos numa luta, mesmo aqueles que já receberam o Espírito Santo, aqueles que já nasceram de novo. Porque na velha natureza, o que há em mim é apenas orgulho. O que há na nova natureza, quando Cristo encontra meu coração, agora é a natureza de Cristo, mas também um remanescente da natureza antiga. A diferença é que antes eu não conseguia fazer nada a não ser pecar, e hoje eu consigo lutar contra o pecado. Cristo me dá todas as condições para não deixar o orgulho vencer e me humilhar. Então eu acredito que a maioria de nós esteja justamente nesse ponto, esteja como uma criança mimada, pensando: eu não preciso disso, porque eu já sou salvo. E é justamente esse tipo de pensamento que mostra que você ainda não entendeu o que Cristo fez na cruz. Portanto, humilhe-se, humilhe-se, humilhe-se. Sem máscaras, sem roupagens, eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus. Então feche os seus olhos. Se você quiser, se você não quiser, você não precisa. Mas eu quero pedir que você ore, que você fale com Deus.
aí no seu coração. Você não precisa falar em voz alta. Você não precisa fazer nada aparente. Mas peça para Deus sondar o teu coração. Assim como nos ensina uma das orações mais profundas da Escritura: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Perceba, eu não estou levando em consideração aqui a idade que você tem, nem a circunstância de vida que você está vivendo. O que nós estamos levando em consideração aqui é diante de quem nós estamos. É diante de Jesus, o Senhor. Humilhe-se diante dele. Pare de lutar. Pare de fugir. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Quanto mais tempo você continuar no seu orgulho, quanto mais tempo você achar que assim está bom, mais alto será o preço que o pecado vai cobrar lá na frente. Já imaginou, irmão? A gente tem que chegar num momento em que tenhamos que olhar para a tua vida e fazer essa afirmação do apóstolo Paulo: que seja entregue a Satanás para experimentar as consequências diabólicas do seu pecado. Eu sei que você não quer isso. E eu quero dizer que eu sei também como é não conseguir se humilhar. Como é não conseguir vencer a própria dureza do coração. E é por isso que nós estamos diante de Deus. Aquele que quebranta corações, aquele que transforma vidas, aquele que humilha e exalta. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, olha para nós. Nós sabemos que o Senhor já estava aqui antes da gente chegar, mas eu quero pedir agora, Deus, que o Senhor olhe com favor, com graça, para aqueles que estão com o coração contrito diante de Ti, com aqueles que verdadeiramente estão desejando se humilhar diante do Senhor. Olha para esses, Pai, e com o Teu toque de amor, de graça, quebra os corações, nos humilha. Que os nossos joelhos se dobrem diante de Ti hoje, e não no dia que não vai dar mais tempo. Nos ajuda a abandonar o nosso orgulho. Que haja em nós o mesmo coração de Cristo Jesus. Sabemos que isso é o caminho para que a nossa igreja seja transformada e o Teu reino avance através de nós. Senhor, diante de Ti, nós queremos cantar uma canção, e eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor leve os corações verdadeiros a cantar essa canção. Não tem como vivermos um relacionamento entre irmãos saudável, dentro dos padrões que o Senhor deseja, se não nos humilharmos diante uns dos outros, se não estivermos dispostos a servirmos uns aos outros, a amar até o fim uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, que cantemos isso com mais do que sinceridade, mas com verdade. Senhor, em nome de Jesus, a começar pelo meu coração, me derruba, Senhor, me vence,
que em nós seja revelado quem Tu és. Essa é a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Essa é uma canção que é o povo de Cristo que canta. Então não é uma canção que nós cantamos sozinhos. Vamos nos aproximar, vamos nos unir como irmãos em Cristo. Então chegue próximo aí do seu irmão. Pode centralizar no meio aí, pode se aproximar as filas. Atravesse. Chegue próximo do seu irmão. É corpo e família, é o corpo de Cristo que nós iremos cantar. Nós somos corpo de Cristo. Aproxima o seu irmão, vamos cantar juntos. Amém. Glória a Deus. Que possamos assim seguir os caminhos do Senhor. Uma boa semana. Deus abençoe.